Ministro, estou vendo que o senhor veio muito bem munido de comunicação, com um conteúdo muito bem alinhado. Aliás, é pedido do presidente da República. A gente sabe que seus ministros comecem a falar uma língua só. Só que há uma dificuldade quando o presidente da República não fala a língua de seus ministros. Aconteceu isso ontem novamente, quando o Lula, numa entrevista para a Record, falou sobre meta fiscal. Falou o seguinte: você não é obrigado a estabelecer uma meta, em cumpri-la, se você tiver coisas mais importantes para fazer. O ministro da Fazenda foi a público, fez uma reinterpretação da fala do presidente, disse que ela estava descontextualizada. Fato é que não é a primeira vez que essas divergências sobre a meta aparecem. Ministro, como convencer a população de que há segurança e compromisso com as contas públicas, de que a meta fiscal será cumprida diante dessas divergências? Ô, Tainá, é só a população e operador de mercado que quiser ser responsável e não especular, avaliar o histórico do presidente Lula. O presidente Lula, quando foi presidente dos seus 2 primeiros mandatos, sempre cumpriu suas metas fiscais. Desde o começo desse governo, no ano passado, toda vez que tem especulação de embate se o presidente vai ser irresponsável do ponto de vista fiscal, as decisões do presidente reafirmam essa combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Vocês vão lembrar ano passado. No passado fizeram uma especulação sobre o que seria feito, por exemplo, da gente resolver aquela bomba fiscal federativa deixada pelo governo anterior em relação aos combustíveis. E o presidente foi firme na decisão, reforçando o papel do ministro Fernando Haddad em garantir a reoneração naquele momento de forma responsável para garantir o equilíbrio das contas públicas. No segundo semestre do ano passado, a especulação foi outra, que o governo ia mandar uma mudança da meta fiscal, diziam até que já tinha mandado uma mensagem, estava pronta a mensagem. Nada disso aconteceu, pelo contrário, o presidente Lula reafirmou o compromisso com as metas fiscais. Na semana passada, ele fez uma reunião com a junta orçamentária, eu participei dessa reunião, por conta da importância do Congresso, onde o presidente foi explícito para o conjunto dos seus ministros da junta orçamentária. Façam o que tem que ser feito. Se tiver que bloquear, tem que bloquear, contingenciar, tem que bloquear, contingenciar, tem que contingenciar, para garantir o cumprimento do marco fiscal. O presidente Lula teve todo o trabalho de encaminharmos a nova regra fiscal no ano passado, aprovarmos a nova regra fiscal no Congresso Nacional e vamos cumprir o arcabouço fiscal, até porque ele cria mecanismos exatamente para você poder combinar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Eu entendo um pouco, às vezes, a preocupação das pessoas, porque a gente vem de um governo anterior que foi irresponsável do ponto de vista fiscal, que fazia um discurso de um lado, fazia um discurso sobre responsabilidade e tudo, mas mudou na época o teto fiscal mais de uma vez, atrasou o pagamento de precatórios. Então, o presidente Lula, mais uma vez, vai provar o compromisso dele com a combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Rapidamente, ministro, não dá para alinhar melhor o que o presidente diz e o que o ministro da Fazenda também acaba publicizando? Porque o presidente fala, o ministro da Fazenda precisa corrigir. Não fica ruim para o governo? Não mostra um desalinhamento em relação a isso que eu estava até lhe elogiando, a busca por uma publicidade positiva do que está sendo feito? Tainá, o alinhamento tem que ter o alinhamento na política. E existe uma política econômica única do governo, liderada pelo presidente Lula, construída e gerenciada pelo ministro Fernando Haddad, que tem dado um show, inclusive, na capacidade, de interlocução com o empresariado, com os atores econômicos, com o Congresso Nacional, e temos avançado. O dado concreto, Tainá, é que com Lula e Haddad a economia brasileira melhorou. O Brasil está melhor na sua economia com Lula e Haddad. O Brasil foi o segundo país do mundo que mais atraiu investimentos externos do ano passado. O Brasil voltou a ter crescimento econômico. O Brasil voltou a ter 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Desde 2014 não aconteciam, que é crescer, reduzir desemprego e inflação controlada. A cada estimativa pessimista é destruída pelo dado real da economia. Nessa semana saiu mais uma vez, mostrando que a inflação está controlada. O IPCA foi menor do que muitos diziam que ia ser. O FMI acabou de fazer uma revisão na meta de crescimento do Brasil, acreditando que o Brasil vai crescer mais de 2% do que eles tinham projetado antes. Pode assinar, o Brasil vai conseguir garantir durante esse governo Lula e com o ministro Haddad na economia, uma média de crescimento maior de 2% ao longo desses 4 anos de governo, o que reinicia um novo ciclo de crescimento econômico no Brasil. E eu quero aqui agradecer o Congresso Nacional,
agradecer ao presidente Arthur Lira, ao presidente Pacheco, todos os líderes da base e da oposição, porque a agenda que nós aprovamos nesse primeiro semestre, como eu falei aqui, foi o gol do chute duplo do Tsubasa, ou seja, garantiu a aprovação da agenda econômica, da agenda social, garantiu a sustentabilidade das contas públicas. Tinha uma preocupação no começo do ano, vocês perguntavam, falavam, preocupavam, vai ter desorganização do orçamento, vai derrubar um monte de veto. Não, pelo contrário, conseguimos garantir, né, o arranjo no orçamento, a segurança no orçamento, cumprindo, inclusive, as metas de execução de recursos, ou seja, a economia brasileira melhorou com Lula e Haddad e retomamos um ciclo de crescimento do qual o Brasil não pode perder essa oportunidade. Ministro, vamos continuar falando sobre economia? Tem a expectativa do anúncio de contingenciamento para o orçamento deste ano. Já tem um número esse contingenciamento? Vai afetar saúde e educação? Ou o presidente pediu para tentar cortar em outros locais e não afetar esse orçamento das áreas sociais? Gustavo, o pedido do presidente foi explícito. Determinou aos seus ministros da junta orçamentária, que junta ali Fazenda, Planejamento, Casa Civil, Ministério da Gestão e Inovação. Eu acompanho a reunião pela relação com o Congresso, não faço parte da junta, o pedido foi explícito. Façam o que for necessário para garantirmos o cumprimento do arcabouço fiscal. Para isso é um compromisso inegociável por parte do presidente Lula. E mais uma vez ele vai mostrar o papel que ele já teve nos seus dois governos de responsabilidade, de combinar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Os dois governos do presidente Lula foi o único período na história desse país, quem fala isso é a Fundação Getúlio Vargas, onde três coisas aconteceram ao mesmo tempo: crescimento econômico, redução da desigualdade e consolidação das contas públicas. Nós começamos um novo ciclo similar com esse novo governo de crescimento econômico, está reduzindo a desigualdade no país, está reduzindo a pobreza no país. O Brasil melhorou suas taxas de vacinação, vai melhorar as taxas na área da educação e da inclusão na cultura, e vamos fazer isso consolidando a saúde das contas públicas. Ministro, só para tirar uma dúvida, o senhor então não descarta a possibilidade de bloqueio em relação à saúde e educação. Para cumprir o arcabouço fiscal, pode acontecer. O que eu disse, Gustavo, que o presidente Lula falou que tem que ser feito o que for necessário para que você cumpra o marco fiscal, bloqueio e contingenciamento necessário para isso. É lógico que você tem áreas onde você pode direcionar esses bloqueios e contingenciamento. O presidente Lula já falou mais de uma vez, por exemplo, quando vem propor a agenda que era do governo anterior, né, do ministro da Fazenda anterior, que queria desvincular recursos da saúde e educação. Ele já disse, não vou mexer em vinculação de recursos da saúde e educação. Tenho um compromisso em ter recursos crescentes para a saúde e para a educação. Isso guia sempre o espírito do presidente Lula. Os números desse bloqueio e contingenciamento estão sendo avaliados aí pela Fazenda, pelo Ministério do Planejamento, Ministério de Gestão e Inovação. Tem até o dia 22, quando você tem esse relatório que avalia crescimento de receita, como está a situação das despesas, né? Mas a determinação do presidente Lula é clara em relação a isso. Larissa Rodrigues. Tudo bem, ministro? Boa tarde para o senhor. Ministro, a gente está falando de economia, eu queria aproveitar um pouquinho. O senhor disse dessa relação, que está tudo andando no Congresso Nacional, mas a gente está tendo agora, para começar, a Câmara praticamente já começou, um recesso branco, né? Não se aprovou a lei de diretrizes orçamentárias no prazo previsto pela legislação. Conversando com os parlamentares da Comissão Mista de Orçamento, o que me disseram é que não se aprovou porque está esperando, de fato, algumas movimentações vindas do Palácio do Planalto, seja desse corte, do contingente que deve vir no 22 de julho. Como tentar acelerar isso para aprovar e o que se pode esperar do orçamento do ano que vem? Lembrando que os parlamentares querem um aumentinho ali de 10 bilhões nas emendas, mais ou menos o que foi previsto para esse ano. Larissa, primeiro, né, a regra não estabelece uma data específica de aprovação da LDO. O que estabelece é que só entra em recesso permanente o Congresso Nacional com a aprovação da LDO. Ano passado, por exemplo, a LDO foi aprovada no final do ano, em dezembro. Na mesma semana foi aprovada a LDO, que estabelece as diretrizes de como tem que ser o orçamento, e 2 dias depois foi aprovado o orçamento. Nós dialogamos com a Comissão Mista do Orçamento, eu, a ministra Simone Tebet, de que exatamente por conta disso, Larissa, para a gente poder definir, né, o primeiro ano de funcionamento do novo arcabouço fiscal. Então você tem mudanças, inclusive, da dinâmica de avaliação do crescimento de receita, de despesa, né, de como que você garante o cumprimento do arcabouço fiscal. Então, para definir isso, era melhor
que a gente pudesse encaminhar a proposta de lei orçamentária, que até essa sim tem data estabelecida pelas regras, tem que mandar até o final de agosto, baseado na proposta de LDO que nós já encaminhamos. Então, a previsão do governo é encaminhar até o final de agosto a proposta de lei orçamentária, e aí você tramita a LDO e a lei orçamentária concomitantemente, como a gente fez no ano passado, sem problema, já foi feito outros anos também. E a proposta de lei orçamentária, primeiro, ela já vem com uma coisa importante, com a decisão do presidente na reunião na última semana, que é aquele anúncio de medidas do chamado pente fino, que a expectativa é que possam reduzir em 25 bilhões crescimento de despesas de algumas ações que estavam tendo um crescimento que a gente identificou e que identificamos que pode ter fraudes em relação a isso, ou que você tem que analisar melhor esse crescimento. Então, tem uma estimativa dessas medidas de impacto de 25 bi nas despesas. Então, isso já vem contemplado na própria lei orçamentária. E segundo os compromissos do governo, né, de fazer o PAC andar, das ações do PAC, dos investimentos que estão sendo feitos no Programa de Aceleração de Crescimento, os investimentos na área da educação, né? O governo do presidente Lula já retomou o crescimento dos investimentos na educação, mostrando o compromisso que tem com o tema da educação, os investimentos em ciência e tecnologia, os investimentos públicos do PAC foram retomados, o Minha Casa Minha Vida, ou seja, este é um governo que investe, faz com que aquilo que está no orçamento vire obra, vire investimento, vire benefício às pessoas que vivem, além de ajudar a circular a economia.